câncer de estômago é um crescimento desordenado de células do estômago, com a capacidade de invadir a parede do estômago e se disseminar para outros órgãos. É um tipo de tumor muito comum, o quinto mais comum em todo o mundo, e no Brasil é o quarto mais comum entre os homens e o sexto entre as mulheres. Sempre que nós falamos sobre fatores de risco que aumentam a chance de um câncer, é importante diferenciar entre aqueles ambientais, que a gente pode controlar em algum aspecto, e os genéticos. Do ponto de vista de fatores ambientais para o câncer de estômago, nós temos infecções, a mais comum com H. pylori, mas em um número menor de casos com o vírus EBV, o Epstein-Barr, e fatores de dieta. Então, uma dieta com alto teor de comidas com sal e de nitritos está relacionada a um maior risco de câncer de estômago, assim como a obesidade. Em relação aos fatores genéticos, uma história familiar de câncer de estômago aumenta o risco da pessoa desenvolver este tumor, mas o número de casos que é relacionado a uma síndrome genética é relativamente baixo, só 3 a 5%. As pessoas que têm um histórico familiar de câncer de estômago e que têm infecção por H. pylori, seguem uma dieta com esse padrão que eu falei de maior risco, são mais propensas a desenvolver este tumor. Por mais que a idade seja um fator de risco, então seja mais comum em pessoas mais velhas, jovens também podem ter esse diagnóstico. Mais ou menos 10% dos casos ocorrem antes dos 45 anos, e esse número parece crescer a cada ano. A maior parte das pessoas que descobre o diagnóstico de câncer de estômago já tem sintomas. Os principais sintomas são perda de peso e dor. A dor se correlaciona com o estágio do tumor. Em estágios mais iniciais, essa dor pode ser de menor intensidade e mais localizada no abdômen superior. E com o maior estágio, essa dor pode se tornar mais persistente e de maior intensidade. Outros sinais que podem ocorrer em pacientes com câncer de estômago é a dificuldade para engolir, em especial se o tumor está na parte superior do estômago, e o sangramento. O sangramento ele pode ser visto pelo próprio paciente, seja no vômito, seja nas fezes, ou ser detectado por exames, por exemplo, por uma anemia no exame de sangue. Uma vez que o paciente apresenta esses sintomas que eu citei, os exames complementares são muito importantes para guiar o diagnóstico. O diagnóstico definitivo é feito pela biópsia, ou seja, retirada de parte da lesão, seja a lesão do estômago, seja a lesão de metástase em algum outro órgão, se ela foi identificada, e análise por um patologista no microscópio, determinando que essas são células de câncer e que começaram no estômago. Os exames mais importantes que nos auxiliam são a endoscopia digestiva alta, para olhar por uma câmera o interior do estômago, e as tomografias, para olhar o corpo inteiro e identificar se além do estômago há alguma outra lesão que pode ser cancerígena. Existem vários tipos de câncer de estômago. O mais comum é o adenocarcinoma, ou seja, de células glandulares do estômago. Mas é importante dividir o adenocarcinoma com base em diferentes aspectos. Primeiro, em relação à localização desse tumor dentro do estômago, que pode ser na parte mais alta, na transição do esôfago para o estômago, ou na parte mais baixa do corpo do estômago, e também quanto ao aspecto na histologia, ou seja, no microscópio dessas células, que o tumor pode ser classificado como intestinal ou difuso. E essas diferenciações são muito importantes para a gente definir o melhor tratamento para o paciente. Sim, o câncer de estômago tem cura, e a maior parte dos casos, em especial aqueles diagnosticados com tumor localizado no estômago, serão curados. Essa cura ela pode ser atingida pela cirurgia, adicionada ou não da quimioterapia e radioterapia. O tratamento vai depender do estágio do tumor.
Esse estágio depende da profundidade de acometimento da parede do estômago e da presença ou não de acometimento de gânglios próximos do estômago e de órgãos à distância, as famosas metástases. Se o tumor está localizado e com pouca invasão da parede do estômago, a cirurgia costuma ser suficiente para a cura. Para tumores que ainda estão localizados no estômago, mas com maior acometimento da parede ou com acometimento de gânglios próximos, a cirurgia em geral é combinada com a quimioterapia e ou a radioterapia. Já para aqueles tumores que têm metástase, o tratamento costuma ser baseado na quimioterapia para controle da doença. A cirurgia para o câncer de estômago também vai variar de acordo com o estágio. Ela pode ser feita em estágios mais iniciais pela própria endoscopia, para a retirada de um câncer muito inicial, ou, o que é mais comum para tumores mais invasivos, ela envolve a retirada de parte do estômago ou do estômago inteiro e a retirada também de gânglios da região, que é muito importante para o melhor prognóstico, para a melhor chance de cura. Tanto a terapia-alvo quanto a imunoterapia têm um papel importante no tratamento do câncer de estômago, hoje em dia, em especial para aqueles casos em que já há metástase. Então, a terapia-alvo guiada contra um gene chamado HER2 melhora a sobrevida dos pacientes com câncer de estômago e já com metástases, assim como a imunoterapia é muito importante no tratamento desses pacientes, adicionada à quimioterapia. Manter uma dieta saudável, com baixo teor de comidas com sal, baixo teor de nitritos e alto teor de frutas e vegetais, a manutenção de um peso saudável, a realização de atividades físicas, não fumar e moderar no consumo de álcool são todas medidas que podem auxiliar na prevenção do câncer de estômago.